Caríssimos, estamos nesse tempo do Natal, Jesus, Maria e José, e nós ouvimos nas leituras de hoje alguns pedidos, tanto do Antigo Testamento, no livro do Eclesiástico, como também Paulo, apóstolo, falando no Novo Testamento, também no Evangelho de hoje, o valor de uma família, tanto no livro do Eclesiastes, pedindo aos pais, aos filhos, ao esposo, à esposa, como também na carta de Paulo apóstolo, da mesma forma, o respeito que se deve ter para com a família. Todos nós sabemos disso, mas quando nós temos como base, como exemplo maior, a Sagrada Família, nós entendemos o porquê que Deus, no seu grande mistério de amor por todos nós, querendo nos trazer a salvação, Ele quis que seu Filho nascesse do seio familiar. E assim, Ele veio do seio de uma família. Ele poderia, sei lá, ter aparecido no meio de todos nós, naquela época, e se mostrar Filho de Deus, mas não era o propósito de Deus deixar de valorizar aquilo que Ele tem como muito sagrado, porque Deus, e através dele, dos nossos antepassados, é que constituímos família. Se hoje estamos celebrando Jesus, Maria e José, podemos dizer que hoje é o dia da família. Temos o dia dos pais, o dia das mães, dos filhos, o dia das crianças. E o dia da família, quando celebramos? Tudo bem, naquela semana 1ª de agosto, logo após o dia do Padre, concluímos com a celebração do dia dos pais. Mas hoje, ao celebrarmos a Sagrada Família, podemos dizer sim, que nós estamos celebrando o verdadeiro dia da família, porque a nossa inspiração está ali, no presépio, aonde se faz presente, além de Maria, de José, mas aquela criança que representa muito para todos nós. Olha que espetacular, eu fico imaginando Deus. Ele quis que Jesus nascesse de uma família para morrer numa cruz. Já era o desígnio de Deus. Ele quis que Jesus nascesse no seio familiar, para que desta família Ele se apresentasse ao mundo e apresentasse o seu reino de amor, para depois se entregar na sua paixão, no seu sofrimento, morrendo numa cruz, e para no terceiro dia, como já era profetizado até por Ele mesmo, ressuscitar dentre os mortos e nos presentear com a vida infinita. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos presenteou com a infinitude das nossas vidas, com o amor infinito de Deus, que nós certamente estaremos lá, vivenciando para todo sempre esse amor de nosso Deus tão amado. A Sagrada Família, meu irmão e minha irmã, é a proposta de um modelo de todas as famílias cristãs. Nós bem sabemos que hoje a família parece estar como que tumultuada diante de tantos ataques diretos. Vejam aí as novelas, vejam aí outras formas de como que desfigurar, descaracterizar a Sagrada Família. É o divórcio, é o aborto que se apresenta, que ainda está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado, a validade do aborto, e outras formas em que, infelizmente, a sociedade torna-se uma sementeira, desagregando, separando
tantas famílias, diante de motivações múltiplas, diante de tanta libertinagem sexual, diante de tantos prazeres mundanos, e aí vem as traições e outras formas de descaracterizar o amor, a fidelidade, o respeito, o diálogo, a compreensão, o perdão que se deve ter dentro da família. Olhe para a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Ali nós encontramos o exemplo de uma família que na sua humildade, pois eles não eram nada orgulhosos, autossuficientes, pelo contrário, eram simples demais, e na simplicidade mostraram a humanidade, como eles foram mostrar lá no templo, pois era prescrito pela lei que o filho primogênito masculino deveria ser apresentado na sinagoga, era uma lei mosaica. Eles foram lá, e lá estavam aqueles dois profetas, como nós bem ouvimos falar, tanto a Ana, da tribo de Azer, como também estava presente Simeão, dois idosos que se dedicavam no templo em orações, mas também já inspirados pelo Espírito de Deus, estavam ali aguardando a presença do Salvador para todo o povo de Israel. E ele chegou, e eles viram a salvação. Nesse Natal, nós vemos a salvação que vem ao nosso encontro, não olhando simplesmente para a imagem de Jesus, Maria e José no presépio, mas nós sentimos a presença da Sagrada Família, quando nossos corações preparados, unidos em família, aceitam Jesus, e ao aceitarmos Jesus, em vez de nós presenteá-lo, Ele que nos presenteia com muita esperança, muita paz e muito amor. O Papa Paulo VI, um grande Papa da nossa igreja, ele dizia que a família é a escola onde se começa a compreender o sentido da vida. Se aprende a olhar dentro da família, se aprende a escutar dentro da família, se aprende a compreender, a meditar e a penetrar no significado tão profundo da sua própria existência, desde criança. Eu, quando realizo os batizados na paróquia onde estou hoje, Paróquia Imaculada Conceição, aqui no bairro do Guabirutuba, em Curitiba, eu sempre falo para os pais e padrinhos: eis a grande missão de vocês a partir de hoje. Eu sei que vocês já têm outras missões, mas hoje a missão de vocês é preparar a escola de Nazaré dentro da casa de vocês, e desde essa criança pequenina, fazê-la entender todo o significado da sua existência, mas dentro de uma família cristã, dentro de uma família que tem valores e princípios cristãos. Eu não sei como está a sua família, a família que você recebeu e aquela que a recebeu, ou o recebeu, seu papai, sua mamãe, ou você mamãe, papai. Como estão se vivendo, como você está vivendo na família esses valores deixados pela Sagrada Família? Existe obediência, existe respeito, existe compreensão, existe diálogo, existe
paz na sua família, existe fidelidade, não somente marido para esposa e esposa para marido, mas fidelidade para com os filhos e filhos para com os pais. Existe constantemente, que eu considero o segundo maior instrumento cristão. O primeiro é o amor, mas o segundo é o perdão. Existe o perdão dentro do seu lar, da sua família. É bom refletirmos. Sabe que chega o final do ano, tem muitas pessoas que nem querem celebrar o Natal, nem querem celebrar o dia 31 para o dia 1º, fogem de tudo. Sabem por quê? Porque a família está destruída, seja pela inimizade, pela desunião, pela infidelidade e assim por diante. Caríssimos, eu sei que falar aqui é tão simples, não é? Mas colocar em prática o que a Sagrada Família deixou para nós não é tão simples assim. Requer esforço, requer de você prontidão, vigilância, atitude, perdão. São vários fatores que nós, dentro da nossa casa, da sua, você deve sempre estar atento para que a sua família não se perca. Enquanto existe o tronco na família, quem é o tronco? Papai e mamãe. Mamãe faleceu, papai continua sendo tronco. Um dia o papai falece, os filhos, já com as suas famílias constituídas, eles serão os troncos com a esposa ou com o marido dessa futura família. E é o que vai como que refletir no amanhã dos filhos e vocês e dos netos e assim por diante. As atitudes, elas convencem mais, ou seja, os exemplos que os pais deixam são muito mais reconhecidos pelos filhos do que os próprios ensinamentos. É incrível. Se o pai coloca-se numa atitude realmente amorosa dentro da família, cuidadoso, valorizando tudo o que acontece, o filho, a filha será da mesma forma. E assim, a esposa, a mãe, da mesma forma. São tantos exemplos, tantas situações, mas fiquemos hoje com a minha, com a sua família. Vamos pedir à Sagrada Família que nos dê a graça, já nesse final de ano, iniciando um novo ano, que nos dê a graça de sermos unidos com os membros da nossa família, custe o que custar. Dai-nos essa graça, Senhor, e que eu seja o primeiro a ir atrás dela, para estarmos unidos, concluindo este ano, para iniciarmos um novo ano, este ano que se inicia. Amém. Amém. Vamos cantar olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Mais uma vez, pensa um pouquinho lá na sua família. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.